Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus e de Jesus estejam presentes em nossos corações hoje e sempre. E que a espiritualidade maior esteja ao nosso lado, nos intuindo, abrindo a nossa mente para que melhor entendamos esses ensinamentos que chegam até nós. Falaremos hoje sobre direitos e deveres. Mas o que são os direitos humanos? São os direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos, de todos nós. O seu conceito também está ligado com a ideia de liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de ações, de expressões e a igualdade de todos nós perante a lei. Os direitos e deveres humanos, eles são normas que reconhecem, que protegem a dignidade de todo ser humano, de todos nós. A lei dos direitos humanos, ela obriga os governos a fazer algumas coisas e os impede de fazer outras. Os indivíduos também têm responsabilidades, desfrutando dos seus direitos humanos, mas eles devem respeitar o direito dos outros, do nosso próximo. Toda pessoa tem o direito de ir e vir, sem ser molestada. Toda pessoa tem o direito de praticar a religião que escolher, aquela religião que a pessoa se sinta melhor, que se sinta esclarecida. O ser humano, ele tem o direito de escolher o time que ele quiser torcer. Toda pessoa tem o direito de ter acesso ao trabalho, sem discriminação por doença, deficiências, pelo sexo, cor, religião, independente, todos têm esse direito ao trabalho. Mas então quais são as responsabilidades que acompanham os direitos? Temos direito, mas temos nossas responsabilidades de cumprir as leis, de respeitar os direitos sociais de outras pessoas, educar e proteger nossos semelhantes, de proteger a natureza. Ninguém pode passar por cima das normas que valem para si mesmo. Isso é um contrassenso, é um absurdo. Querer levar vantagem em tudo é desrespeitar o direito das pessoas. A ausência de limites é um erro sem freio, que segue ladeira abaixo, sofrendo com isso os efeitos do descontrole. Se os outros têm deveres, lembre-se que tem igualmente os direitos. E é preciso respeitá-lo, tanto quanto precisamos e devemos ser respeitados. As regras, elas existem para ser seguida. Se assim não fosse, não haveria o porquê de criá-las. Respeito e coerência são atitudes de pessoas de bom senso. Direitos todos temos em toda a nossa existência. Em confronto com o que existe à nossa retaguarda, somos privilegiados pelas conquistas que o tempo nos premiou na elevação da vida, no nosso seguir em frente. Porém, não podemos nos esquecer dos deveres.
a cumprir diante dos outros, que viajam conosco no mesmo comboio planetário, que estão na mesma situação que nós, reencarnando nesse planeta com os mesmos fins. Compete a nós respeitar os que nos ajudam a viver, para que o próprio respeito nos garanta a tranquilidade. Temos competência de fazer o que desejamos que seja feito. No entanto, podemos assumir com isso dívidas para com nossos irmãos, se os nossos feitos não compartilharem com a harmonia da criação. O nosso direito é ser honesto, e o nosso dever é respeitar a vida que o semelhante leva, de modo que o tempo seja gasto somente na educação que nos compete adquirir. O nosso direito é a honra onde quer que andemos, e o nosso dever é o encargo de trabalhar em silêncio, nos moldes do exemplo, para ajudar quem ainda não percebeu os valores das virtudes espirituais. O nosso direito é nos interessar pelo autoaprimoramento, e a nossa incumbência é trabalhar constantemente pela paz de todas as criaturas de Deus. A condição nossa de espírito, que já despertou para a luz, é o imperativo sagrado de ajudar a quem quer que seja, sem exigência descabida, que possam nos levar ao orgulho, à vaidade. Autoridade devemos ter, e é justo que a exercitemos nos domínios das nossas emoções inferiores, porque aí a nossa missão ela se engrandece diante de todas as criaturas que vivem ao nosso redor, que vivem conosco nessa encarnação. Alistemo-nos no exército da salvação de nós mesmos e entreguemos na lição. Vamos lutar. Essa é a guerra e não podemos fugir dos objetivos a que nos propusemos. É uma conquista altamente valiosa. A conquista de nós mesmos. Estamos enfermos, e tão enfermos, que somente a cirurgia pode nos aliviar. E qual cirurgia? A cirurgia moral. A terapeuta, quando chega às portas da perfeição, trata somente dele mesmo, porque só ele se reconhece ou se conhece bem e sabe, depois de Deus, os meios corretos da cura completa. Só ele mesmo conhece os segredos da sua própria natureza e aplica os medicamentos correspondentes às suas necessidades. Já analisaste? Todos os dias se respeita os direitos alheios pelos pensamentos, pelas palavras, pelas ações? Se a resposta é negativa, se for não, faz isso e começa a trabalhar dentro de ti mesmo. Planta e cuida da terra, que o crescimento pertence a Deus, que nunca faltará com o seu amor e a sua bondade. O direito de todos os seres é viver bem consigo mesmo,
Entretanto, temos grandes atribuições para com o próximo, que não pode sofrer com custo para a nossa felicidade. Vigia a tua palavra, pois ela, sem a devida harmonia, incomoda quem te ouve e desinquieta quem te acompanha. Somos responsáveis pelo que somos e pelo que fazemos. Recebemos de volta o que damos em todas as dimensões da vida. Isso é muito importante sabermos, que tudo volta. Você planta, você vai colher. O comportamento da alma pode ser luz ou pode ser treva em nossos próprios caminhos. Em tudo o que fizermos, lembremos destas palavras: respeito, que os nossos direitos serão resguardados pela lei, que nada esquece. No Livro dos Espíritos, a pergunta 767, Kardec pergunta aos espíritos: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? E os espíritos respondem: sim, pois os homens buscam instintivamente a vida em sociedade. Além disso, todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. O homem, gente, sobrevive em grupos. O homem não foi feito para viver só. Nós não conseguimos. Nós somos seres individuais, mas nós precisamos uns dos outros. E a lei de Deus é a mesma para todos os seres. Todos tendo iguais os direitos e deveres, e tendo o mesmo ponto de partida e a mesma destinação. Todos fomos criados iguais. E o objetivo, na nossa reta final nessa encarnação, e em todas as encarnações futuras, teremos nesse mundo até chegarmos na nossa perfeição relativa a este mundo. Todos iremos chegar no mesmo ponto final. Os direitos, eles estão para a boa convivência entre os homens, se fez necessário. Esses direitos se fez necessário a fim de que possamos nos auxiliar mutuamente, nos disciplinar, aprender a nos interligar um com os outros. Os direitos então são inerentes à condição humana. E os direitos dos homens acompanham o processo histórico de evolução. Toda a história de evolução ele acompanha. A humanidade progride por meio dos indivíduos, que pouco a pouco se melhoram, se instruem. As almas vindas desde o princípio da civilização tiveram sua infância e foram se adiantando por efeito do progresso realizado. Tanto o progresso intelectual, quanto e principalmente o progresso moral. Embora essas progressões sejam diferenciadas, uns com maior conhecimento e assimilação, outros medianos, outros ainda não conseguiram alcançar ou perceber o conhecimento moral.
Pergunta 794, ainda do mesmo livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a sociedade poderia ser regida apenas pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Somente as leis de Deus. Será que seria o suficiente? Ou nós teríamos que ter essas leis humanas, essas leis do homem? E a resposta é simples. Poderia, se as criaturas as compreendessem bem e, acima de tudo, que quisessem praticá-las. Então, bastariam as leis de Deus. Mas a sociedade, nós temos as suas necessidades e precisa de leis específicas, que são as leis dos homens. Como ainda não chegamos a esse estágio, nós verificamos então que ainda necessitamos das leis humanas, com direitos, com deveres, apesar da sua imperfeição. Imperfeição das leis. As leis humanas também, como já vimos, evoluem à medida que a humanidade adquire novas luzes, novo conhecimento, novo aprendizado, aproximando-se cada vez mais das leis morais. Elas vão sofrendo as alterações, porque nós temos mais condições de entender as leis e não praticá-las, as leis que impedem o nosso crescimento. Basta verificarmos como eram as leis de séculos atrás e a humanização que vem ocorrendo principalmente nas últimas décadas. É a evolução. É esse caminho que nós vamos chegar lá na frente, na perfeição que falamos antes. As leis acompanham para meio que nos guiar, meio frear em alguns pontos e dar liberdades em outros pontos. E são elas necessárias devido às particularidades da vida terrena, que carece de regulamentação, os regulamentos, e de evolução moral efetiva, sob pena de divergências difíceis de resolver. A pergunta 796, mesmo na sequência, Kardec pergunta: a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? E eles nos respondem: uma sociedade corrompida tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam mais a punir o mal praticado do que lhe cortar a raiz. As leis penais, elas são mais para punir o teu erro e não para te ensinar que você não deve mais cometer o mesmo erro. Você vai aprender, pagando a pena na tua própria consciência, você vai entender isso. Apenas a educação pode reformar os homens, que assim não terão necessidade de leis tão severas. Veja, a educação, o ensinamento, o aprendizado, a consciência que nós tomamos, aí não precisaremos mais dessas leis tão severas. As leis, pois, devem visar a educação e não simplesmente a sua punição. A sua punição, punir porque errou. Ele tem que aprender
que não se deve cometer aquele erro. Porque a única forma de solucionar o problema da criminalidade, dos desajustes, é a educação. Entendida como educação moral. E não somente a elevação do nível intelectual. No lado intelectual, o homem dispara numa velocidade muito grande. Aprende rapidamente como vai se mudando o intelecto das pessoas. Mas a questão moral é muito mais lenta. É preciso, pois, que o povo conheça seus direitos e deveres. É preciso educação. Não só no âmbito da materialidade, mas principalmente e essencialmente no âmbito do ser, da pessoa. Quando essa educação se efetiva ou se efetivar, não há e nem haverá mais a necessidade de leis rigorosas. Devemos então tomar a consciência da real dignidade da pessoa humana, onde todos temos direitos de uma forma individual, mas eles também correspondem e são direitos do próximo. A partir dessa conscientização e do conhecimento, vai nascer o respeito a estes direitos e deveres, que se misturam entre si na mesma proporção de que ao nosso tempo, que tantos direitos eles são correlatados aos meus deveres. Voltamos então ao fato de que o ser humano é, por essência, alguém destinado a viver em sociedade, interagindo com a comunidade onde reside habitualmente. Deste modo, a ninguém é permitido fazer o que bem entenda e na hora em que lhe aprouver, principalmente se suas ações atingirem os direitos de outras pessoas ou da própria comunidade. Assim, todos têm que observar o cumprimento dos seus deveres e fazer respeitar igualmente os seus direitos. É daí que vem o conceito de cidadania, que vem a ser justamente essa relação de respeito com o meio em que se vive e com as outras pessoas que dele fazem parte. Lutar pelos próprios direitos e dos outros está unido de forma inseparável ao exercício dessa cidadania. Contudo, convém não esquecer que para ser um bom cidadão não se pode descuidar do cumprimento dos nossos deveres, inclusive umas regrinhas essenciais e que revelam a lei da cidadania que temos: boa educação. Por exemplo, não jogar lixo nas ruas, nem nas praias, nos rios, depositando nos locais apropriados. E quando possível, de maneira seletiva, separando plástico, vidro, metais, materiais, madeira, papel, etc. Tanta separação. Não desperdice água. Lembre-se de que a água potável é um bem que pode acabar. Não piche paredes, nem muros. Mantenha a nossa cidade sempre bonita para nós e para os que nos visitam. Ajude quem necessita de maior atenção. Uma pessoa idosa ou deficiente visual atravessar uma rua. Ceda seu lugar a velhinhos, gestantes no ônibus em lugares lotados. Não agrida o meio ambiente, ajude a preservá-lo. Direito de ir à escola. Dever dos alunos de estudarem. Seja solidário, seja gentil, seja alegre, seja amigo. Use a sua aparelhagem de som, em casa ou no carro,
moderadamente, respeitando o silêncio que os outros desejam. Saiba em quem votar. O governo é o reflexo da sociedade. Trate todas as pessoas com respeito e educação, principalmente as de que você julga diferentes. Seja sorridente, de bom dia, de boa tarde, de boa noite. Parabéns, obrigado, de nada, por favor, a todos, indistintamente. São essas pequenas, grandes ações que nos tornam cidadãos, que nos identificam como pessoas educadas, que nos fazem praticamente e participantes da cidadania. Muito se ouve falar a respeito dos direitos do cidadão. Nunca os direitos foram tão exaltados como nos últimos tempos. Criam-se códigos, estabelecendo os mais variados direitos das criaturas. Tanto o consumidor, como a criança, o adolescente, têm seus direitos assegurados por lei. A imprensa nunca teve tanta liberdade de expressão nessa atualidade. Isso demonstra um grande progresso, não há dúvida. Mas o que infelizmente vem ocorrendo é que cada um só reclama seus direitos, relegando os deveres ao esquecimento. Todavia não podemos esquecer que ao lado de qualquer direito há também um dever. Ambos devem andar juntos, sempre, sempre, para serem legítimos. O fornecedor, que é também sem dúvida um consumidor, será que pensa como tal nos direitos dos outros quando elabora os produtos? Ou será que só se lembra dos direitos do consumidor na hora de reclamar os seus próprios direitos? A criança e o adolescente, será que são alertados de que também têm deveres com a sociedade em que vivem? Há cidadãos que gritam alto pelos direitos de protestar, de fazer greve. Alegam que a greve é um instrumento legítimo para quem quer ver seus direitos respeitados. Todavia, o que não levam em conta tais cidadãos é o direito das outras pessoas. A greve será um instrumento legítimo sempre que, com esse ato, não se esteja desrespeitando o direito dos outros. Se desrespeitar, por mais justa que seja a discussão, a greve não será legítima. Poderá ser até legal, mas não será honesta. Não podemos desejar, como pessoas lúcidas que pretendemos ser, que o nosso direito afronte o direito do nosso semelhante. Quando estamos discutindo com o patrão por causa do salário, por exemplo, é um direito que temos e é um dever do patrão pagar-nos o que nos seja devido. Mas a comunidade a qual servimos não tem que pagar o preço da nossa disputa. Se o médico deixa de atender aos doentes, não é o patrão que ele está afrontando. Passa a dever para a comunidade, porque fez juramento de salvar vidas, e não de salvar vidas quando ganhasse bem, quando fosse bem remunerado. Se o professor deixa centenas de crianças analfabetas,
está faltando com o sentimento de fraternidade e com o dever assumido perante a própria consciência. O motorista, o cobrador não deve, em nome do seu direito, deixar toda uma comunidade sem condução, sabendo que os que dela dependem terão descontados os dias faltados, porque em tese o patrão não vai querer saber se há greve ou não. Algumas exceções existem, mas na maioria das vezes não existe. Assim, se estamos no sentido perseguidos pelos baixos salários, violentado pelos maus tratos profissionais, a nossa pendência será com o patrão. Seja ele o governo, seja ele o empresário, jamais o povo, já demasiadamente desrespeitado, humilhado e desconsiderado. E para encerrar, meus irmãos, não nos esqueçamos nunca daquela célebre frase: o dever inicia sempre para cada um de nós no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. E acaba no limite que não desejamos que ninguém ultrapasse com relação a nós. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Fiquem todos bem, fiquem todos em paz, que a paz de Deus, de Jesus, esteja sempre presente em nossas vidas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Até o nosso próximo bate-papo.